Hulk foi desmentido pelo CEO do Atlético. E aí eu quero saber de você. E aí? Quem tá falando a verdade? O Bright White é um nome na cidade do Galo? Fred pode chegar ao Atlético em 2026 ainda? O Atlético vai vender Rony para o Santos? Como é que tá essa negociação que foi iniciada no fim do ano passado? O Rony vai deixar o Atlético para defender o Santos ou ele permanecerá na cidade do Galo em 2026? E para finalizar, ainda sobre o Atlético, como está a negociação por Lucas Assad? A Universidade de Chile recusou uma proposta recente do Atlético. Mas e aí? O jogador pode ainda chegar à cidade do Galo? Eu vou contar tudo isso nesse vídeo e ainda vou trazer uma informação exclusiva. O Atlético está tentando a contratação de um atacante do Palmeiras. Vou trazer tudo isso nesse vídeo, só que antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal. Primeiro eu vou começar com uma informação exclusiva. Você não pode morrer com o picolé no bolso, não. A informação exclusiva que eu tenho é sobre Luigi, atacante de 19 anos que pertence ao Palmeiras. Jogador que fez gol, inclusive, na vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. É um jogador que está na mira do Atlético. O Luigi tem contrato com o Palmeiras. Peraí que tá carregando aqui para trazer quanto tempo de contrato ele tem com o Palmeiras. Tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. E aí nós estamos falando, cara, de um jogador que tem um contrato longevo. A última renovação dele foi em abril de 2025. O Luigi é tratado como um jovem muito promissor no Palmeiras. Ele tem contrato até dezembro de 2029. O Luigi tem passagens pela seleção brasileira de base. Jogou no Brasil Sub-17, 5 partidas com 2 gols. No Brasil Sub-20, 3 partidas com 1 gol. Até agora no Paulistão, uma partida, justamente a estreia contra a Portuguesa. 1 gol marcado em 81 minutos que ele ficou em campo. Então o Luigi é tratado como um nome muito promissor nas divisões de base do Palmeiras. Ele que fez Sub-17, Sub-20 no Palmeiras, está no time profissional com o técnico Abel Ferreira e pode chegar à cidade do Galo. Não me detalharam se seria em definitivo ou por empréstimo, mas informação exclusiva é que o Atlético está tentando a contratação do Luigi, atacante de 19 anos que pertence ao Palmeiras, muito promissor mesmo, e que eu acho que pode dar muito certo se vier para o Galo. Bom, deixa eu falar agora sobre o Atlético. O atacante Bright White foi apontado como possível reforço do Atlético nessa janela de transferências. E aí, o Atlético tem interesse, de fato, na situação do atacante de 34 anos, dinamarquês, que tem passagem pelo Barcelona, passagem por clubes europeus, hoje está lá no Grêmio? É um nome que agrada a diretoria do Atlético? Ele perdeu espaço depois da chegada do Carlos Vinícius ao Grêmio, mas é possível que o Atlético tenha interesse nesse nome? Bom, no Atlético dizem que não. Que o Atlético tem interesse em outro nome, em outras ideias, outra possibilidade. O Atlético quer a contratação de um atacante que seja mais pomposo do que o Bright White é hoje. Nós estamos falando de um jogador de 34 anos, que está no Grêmio aí desde julho de 2024. Vou tentar pegar aqui o desempenho dele pelo Grêmio, o que ele já conseguiu apresentar defendendo as cores do Grêmio. São 55 partidas, 23 gols marcados e 5 assistências, com 4.432 minutos em campo. Esse é o Bright White no Grêmio, tem contrato até dezembro de 2027 e não é o nome que o Atlético quer nesse momento. A diretoria diz querer outro nome. O Fred, que pertence ao Fenerbahçe da Turquia, pode vir para o Atlético? É um nome de fato que o Atlético quer? É um nome que o Atlético cogita a contratação? Fred tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2027, ou seja, mais 2 anos e meio de contrato. O jogador de 32 anos agrada muito a diretoria atleticana. E a diretoria do Atlético quer a contratação do Fred. Chegaram 2 volantes agora ao Fenerbahçe da Turquia e existe a possibilidade do clube negociá-lo. Então, meus amigos, é possível que o Fred venha para o Atlético nessa janela de transferência. O Atlético vai fazer todos os esforços do mundo para tentar essa contratação do Fred, que é um nome que agrada muito ao técnico Jorge Sampaoli. Bom, e para finalizar o vídeo, eu vou falar do Hulk, né? Novela do Hulk, longe de um desfecho, por mais que digam que o Hulk fica até dezembro de 2026, ainda é uma incógnita de fato. E ontem, em entrevista à Rádio Itatiaia,
O CEO do Atlético, Pedro Daniel, desmentiu o Hulk. O Hulk disse que o Atlético não tinha oferecido um contrato até dezembro de 2027, de acordo com o Hulk era uma mentira, e que o Atlético queria a aposentadoria dele ao fim do atual contrato em dezembro de 2026. E aí, perguntado sobre esse assunto, o CEO do Atlético, Pedro Daniel, falou justamente isso aqui. Nós pedimos para que ele encerrasse a carreira no momento que ele achasse que seria dentro do Atlético. E é exatamente por isso que nós oferecemos mais um ano de contrato. Eu peguei uma parte curta da entrevista do Pedro Daniel para que vocês pudessem escutar e ver. Honestamente, sinceramente, o Hulk precisa se manifestar. Porque ficar esse jogo de empurra em que um desmente o outro, um fala mal do outro, o outro fala mal do um, não é legal. O Hulk precisa urgentemente se manifestar. E um cara do tamanho do Hulk, se ele fica em silêncio, a gente começa a duvidar. E eu não acho que seja correto hoje duvidar do Hulk, por tudo que ele representa para o Atlético. Então, meus amigos, o que eu tenho para dizer para vocês é: o Hulk precisa se manifestar. Sem uma manifestação clara e evidente do Hulk, nós nunca vamos saber quem está falando a verdade. Eu tendo a confiar no Hulk e eu imagino que ele esteja falando a verdade. Por mais que eu acho que o momento dele, a passagem dele no Atlético, tenha se encerrado. Só que se o Hulk não se manifestar, nós nunca saberemos a verdade de fato. Ela ficará escondida e a versão do Atlético será a verdade. Então vejamos quem é que está falando a verdade nessa história, tá bom? Mas o Hulk precisa se manifestar. Um abraço para vocês e até a próxima. Vamos para a próxima situação, falar um pouco sobre o Atlético. O atacante Rony tem uma proposta, ou melhor, tinha uma proposta do Santos até o Natal passado. Nós estamos hoje no dia 15 de janeiro e o que mais pega em relação a uma eventual saída do Rony é o valor. O Atlético hoje pede 6 milhões de euros, o que dá 37 milhões e 700 mil reais na cotação atual para negociar o Rony. Se não chegar uma proposta nesses moldes, o Atlético não vai liberar. A proposta do Santos, para que vocês tenham ideia, ela é bem abaixo disso. O Santos queria pagar algo próximo de 2 milhões de euros, 12 milhões e meio de reais. Nós estamos falando aí de uma distância de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais. Então é uma distância considerável. É o que faz com que nesse momento o Atlético não queira negociar o Rony com o Santos. Então está muito longe qualquer possibilidade do Rony defender o Santos. Mais provável é que ele permaneça no Atlético. E aí, que ele permanecendo no Atlético, deve ter oportunidades com o técnico Jorge Sampaoli, que gosta do futebol do Rony. Deve ter oportunidades com o Sampaoli, que gosta muito do futebol do Rony e deve manter o jogador. Então, Rony, muito provavelmente, permanecerá no Atlético para 2026. Pelo menos essa é a postura adotada pela diretoria atleticana nesse momento. O Galo não vai vender o Rony por um valor abaixo do que pagou para tirá-lo do Palmeiras. O Rony recebe muitas críticas por parte de torcedores, mas hoje, paciência, é isso que o Atlético pensa. Bom, o Atlético teve uma proposta recusada por parte da Universidade de Chile, proposta do Atlético, 4 milhões de dólares, 21 milhões e meio de reais, pela contratação de Lucas Assad, meio-campista de 22 anos, que é um dos grandes nomes da Universidade de Chile. A proposta foi recusada porque a Universidade de Chile quer 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais pela liberação do jogador. Nós estamos falando de um gap aí de 5 milhões e 400 mil reais, 1 milhão de dólares. O Atlético não quer pagar esse valor à vista, a Universidade de Chile quer que esse valor seja pago à vista, e caso o Atlético pague esse valor à vista, ainda há negócio. O negócio não morreu, o Atlético vai tentar mais uma última cartada pela contratação do Lucas Assad, pode subir um pouco essa proposta, mas o que o Atlético pretende é pagar o valor de forma parcelada. A Universidade de Chile gostaria de receber à vista por causa do calote dado ao Palestino por parte do Atlético na contratação do Ivan Roman. Então vejamos como é que essa situação envolvendo o Lucas Assad será definida. Por enquanto, sem um desfecho. A Universidade de Chile recusou a última proposta do Atlético e agora vejamos se há alguma possibilidade desse negócio avançar. Bom, agradeço a todos que vieram até aqui. Peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. Sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre tudo, qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro e a mais um time brasileiro cobrando publicamente uma dívida do Galo. Trata-se do Remo,
que afirma que o Atlético não repassou os 572 mil reais a que o Remo teria direito na negociação do Rony. Só para lembrar, Rony foi comprado pelo Atlético Mineiro por 6 milhões e meio de euros. E o mecanismo de solidariedade, uma cláusula criada pela FIFA, estabelece que os times formadores recebam um percentual em cada negociação dos atletas. Pois bem, o Remo assegura que tem direito a esse mais de R$500 mil e que o Atlético ainda não pagou. O problema é que o Remo está longe de ser o único que cobra dinheiro do Atlético. O Botafogo, por exemplo, ainda tem dinheiro a receber do Júnior Santos. Cuiabá cansou de reclamar publicamente das dívidas relacionadas a Daverson. Agora, o caso virou alvo de um debate na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Corinthians ainda tem dinheiro a receber pelo pelo Fausto Vera. O Atlético Paranaense cobra dinheiro do Coelho. Curitiba assegura que ainda tem dinheiro a receber do Natanael. Presidente do Palestino do Chile veio a público para dizer que não recebeu nem sequer um centavo da venda do Ivan Roman. Foi inclusive o presidente do Palestino quem sugeriu que a Universidade de Chile não vendesse o Lucas Assad ao Atlético Mineiro. Para completar, Nottingham Forest já venceu em primeira instância na FIFA um processo contra o Atlético por conta da dívida na compra do Scarpa. Todo esse mutirão de débitos, de dívidas que o clube tem no mercado, acabam por causar uma imagem bastante ruim ao Galo e dificultar nas negociações. Só para lembrar que algumas semanas atrás, o Atlético tentou a contratação do Galarza, do Tajeres, que não quis fazer negócio com o Atlético. O mesmo acontece agora com o Alaú. O Lucas Assad, ao que consta, só será comprado pelo Atlético caso o Galo consiga fazer o pagamento de 4,5 milhões à vista.